Shalom, shalom aleichem, a paz esteja com todos. Uma abençoada sexta-feira, independente do horário que você estiver nos assistindo. É muito bom estarmos reunidos para falar da palavra de Deus. Afinal, Cristo diz que onde estiver dois ou mais em seu nome, Ele ali estaria. Amém, aleluia. Hoje vamos falar sobre a história do publicano rico chamado Zaqueu, que teve um arrependimento genuíno dos seus maus caminhos. Era conhecido também como um homem mau caráter, um homem que extorquia os israelitas, arrecadando altos impostos para Roma, que era onde ele servia. A história de Zaqueu está registrada no livro de Lucas. Você tem a sua Bíblia e é muito bom, pessoal, a gente aprender a manusear a palavra. Eu sei que tem aplicativos, mas é muito bom a gente ter o domínio da palavra. Você pode abrir no livro de Lucas e acompanhar. Então, quem foi Zaqueu? Zaqueu foi um publicano que ansiava pela salvação. E é engraçado que a história narra que ele subiu numa árvore. Até existe um louvor, Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver. Você conhece esse louvor belíssimo, abençoado? Então, como Zaqueu, muitas pessoas querem subir como Zaqueu. Muitas pessoas anseiam pela salvação, anseiam subir, anseiam fazer uma aliá. Aliá em hebraico significa subir. E quando Zaqueu desejou subir naquela árvore para ver o nosso mestre, o nosso Salvador, Yeshua, que passava naquela multidão, ele ansiou pelaquele encontro. Ele ansiava ser transformado. Zaqueu também era um homem de mau caráter. Ele não era um homem justo. Ele morava e trabalhava no distrito de Jericó, que era conhecido como uma das rotas comerciais mais importantes naquela época. E a Bíblia diz que ele era também um chefe dos publicanos. Zaqueu na verdade, ele supervisionava coletores e arrecadava, os impostos. Então, lá no livro de Lucas, no capítulo 19, quando Zaqueu subiu naquela árvore, que Yeshua ia passando no meio daquela multidão, além dele ter subido porque ele era pequeno, ele queria muito ter um encontro com o nosso Salvador. Ele queria se arrepender de toda a maldade que ele fez com várias pessoas. Então, quando Yeshua passava, naquele momento, naquela ocasião, olha só, quando somos chamados por Deus, Ele passa de forma surpreendente na sua vida. Então, Yeshua disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu também estarei na sua casa. Então Zaqueu teve ainda a graça de receber a salvação na sua casa. Por isso a Bíblia conta que Yeshua, ele comia com os publicanos, ele andava com as pessoas que eram rejeitadas na sociedade. Então Yeshua disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que estava perdido. Aleluia. Palavras de Cristo. Então, gente, o interessante é que a ansiedade de Zaqueu em querer ver Yeshua naquele momento, ele também parece ter ficado surpreendido pelo fato, né, da iniciativa, do contato entre eles ter partido do próprio Cristo. Parece assim que Zaqueu sabia que ele ia ser chamado. Ele também não propôs uma possibilidade de encontro. Então, diante daquela atitude de Yeshua, todo o povo começou a reclamar. Eles ficaram indignados porque Yeshua havia dito que visitaria a casa de Zaqueu. Porque os judeus odiavam os publicanos, né? Os publicanos não eram bem vistos na sociedade, né? Eram pessoas que extorquiam, cobrando altos tributos para o Império Romano. Então, Yeshua estava buscando um dos homens mais destacados naquela cidade. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias deste mundo. A palavra de Deus, ela é loucura para os gentios. Aleluia. A palavra diz que se não vos converterdes de todo o vosso coração e se você não se tornar como uma criança, de forma alguma você entrará no reino dos céus. Quem é maior no reino dos céus? Aquele que se fizer como uma criança. Palavras de Yeshua. Aquele que se fizer como uma criança, esse sim, esse será maior no reino dos céus. Então a história de Zaqueu, pessoal, ela nos traz um forte ensinamento. Zaqueu, ele permitiu a salvação. Ele abriu o seu coração para receber aquela transformação. Assim como vários personagens bíblicos também. O apóstolo Paulo também, quando teve a sua transformação, as pessoas ainda não acreditavam, né, que ele tinha sido transformado, afinal ele era um perseguidor. Ele era um perseguidor de Cristo. Mas quando Deus escolhe uma pessoa, tenha certeza, Deus escolhe muitas pessoas a quem nós nunca imaginaríamos que Ele poderia escolher. Deus dá oportunidade a todos. Infelizmente, muitas pessoas rejeitam a Deus, rejeitam a salvação. O bom pastor havia encontrado uma de suas ovelhas perdidas. Yeshua é o bom pastor e, se for preciso, ele volta para procurar a ovelha que está perdida. Eu desejo que você tenha um forte encontro com Deus, um forte encontro com a palavra do Senhor. Que Deus traga para você o renovo, que você possa se arrepender dos seus erros, do seu passado negro, que você tenha um encontro com a luz do Criador na sua vida. Afinal, você também foi chamado para ser sal e luz, para ser como uma árvore plantada à margens de águas correntes. Que você tenha a fé. E quando eu falo fé, eu não estou falando de um pensamento positivo, não, porque fé não é pensar positivo. A palavra fé no hebraico significa emuná. Emuná é fidelidade. Por isso, quando dizemos Deus é fiel, sim, Deus é fiel, mas a quem é fiel a Ele. Deus não dá ouvido a orações de ímpios, de pessoas que pisam nos seus mandamentos, de pessoas que rejeitam a salvação. Deus bate na porta uma vez, na porta 2 vezes.
Aí pela terceira vez ele bate. Mas infelizmente, muitos rejeitam. E muitos viram as costas para Deus porque dizem que Deus o abandonou. Não. Deus não abandona ninguém. Deus não abandona ninguém. São as pessoas que abandonam a Deus. São as pessoas que rejeitam a salvação. Mas você foi chamado para servir. Afinal, o segundo maior mandamento, que você possa amar ao próximo como a ti mesmo. Aleluia. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um só Deus. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás como sinal na tua mão e serão como frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.